Olá, turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos para a nossa última aula sobre Biologia da Conservação e também última aula do quarto bimestre. Vou ressaltar, a avaliação bimestral, os assuntos da avaliação vão até essa aula, certo? Da primeira aula lá do começo de evolução até essa aula aqui que encerra sobre Biologia da Conservação. Tema da aula, recuperação de áreas degradadas. Basicamente o que nós vimos até agora, turma, foram as ameaças à biodiversidade, como termos atitudes sustentáveis, a questão de o quão é importante nós consumirmos de forma consciente, porque basicamente tudo que nós utilizamos vem de recurso natural, certo? Nada é de graça. Vamos lembrar lá do Momento Online? Nada é de graça. Tudo que nós consumimos tem um preço que é de matéria-prima. E a forma como nós descartamos isso também tem um preço. Então, isso que a gente veio trabalhando até agora. E como que nós trabalhamos em cima de uma região que já foi degradada? Como que a gente recupera aquela região? Hoje é o tema dessa aula. Objetivos: entender o que é uma área degradada e as principais estratégias de recuperação dessa área. E, a partir disso, compreender as atitudes individuais e públicas que devem ser tomadas para a solução dos problemas ambientais. Quando eu falo de públicas, pense em políticas públicas. Nós, como população, temos o dever de cobrar dos chefes de estados para que eles cumpram as promessas e as propostas referentes à proteção do meio ambiente. Vamos debater bastante isso no final da aula também. Perfeito? Preparados, então? Vamos começar com a pergunta. O que é uma área degradada? O que você considera como uma área degradada? Podemos conversar, turma, vamos falar, melhor dizendo, que áreas degradadas são áreas que, por ação natural ou humana, perdem suas características originais, além do limite de recuperação natural, certo? Essa recuperação natural aqui, ela dá um aspas aqui, que ela não é, quando fala em recuperação natural, é algo que requer, melhor dizendo, muito tempo para essa área se recuperar. Dentre as principais ações humanas que envolvem ali a degradação de áreas, nós temos o desmatamento, as queimadas, temos ali locais onde tem o descarte de resíduos sólidos, os famosos lixões, perfeito? Mineração. Então são ambientes, turma, percebam que estão extremamente, eles sofreram uma perda muito grande e considerável das suas características. Perceba que o Pantanal, o quanto o Pantanal sofreu nesse último ano com as queimadas, certo? É uma região que vai demorar muito tempo para se recuperar de forma natural. Quando eu falo muito tempo, são décadas, até mesmo séculos, certo? Olha essa foto aqui, ó. Essa foto é da mina de Carajás, no Pará. O que essa mina é? Ela é o maior complexo de extração de minério de ferro do mundo, certo? Então, nós temos aqui uma região que, dado a mineração, perdeu toda essa característica de vegetação. Perceba que a vegetação que nós temos aqui é muito rasteira e esse local aqui onde a mineração ocorre de fato, ela é quase que, na real, é inexistente, certo? Então, turma, com isso, resgatando um pouquinho do Momento Online, lembra que nós conversamos? Eu não uso canudo de plástico, mas eu uso meu canudo de metal. Ele é mais sustentável. Turma, o canudo de metal, ele veio de algum lugar. Ele veio de um processo de mineração. Isso é mineração. Quando eu falo, então, que o ideal é não usar canudos. Por isso, o aumento de uma demanda de canudo de metal vai querer um aumento de extração de minérios. Então, evite usar canudos. Basicamente, essa é a dica do professor André. Perfeito? Então, isso são exemplos de áreas degradadas. E o ambiente consegue se recuperar? Consegue, mas isso demora muito tempo, turma. Décadas ou séculos. Tudo depende do quão invasiva foi essa degradação. O processo que nós chamamos de recuperação natural do ambiente se chama sucessão ecológica. E essa sucessão, ela é decorrente de eventos gradativos de desenvolvimento de populações de seres vivos. Como assim? Nós temos uma área degradada. Essa área degradada, a partir do momento que você para de mexer nela,
Ao decorrer do tempo, líquens e musgos começam a se proliferar naquela região, provavelmente da umidade. A partir desses líquens e musgos, nós temos as gramíneas e pequenos arbustos. A partir delas, nós temos os matagais com arbustos. A partir desse matagal, temos árvores de médio porte. E lá no final, daquilo que nós chamamos de comunidade clímax, nós temos as árvores de grande porte e o restabelecimento da fauna, ou seja, animais que voltam a habitar essa região. Mas esse processo aqui, ó, que está retratado de forma simples, requer muito tempo. Muito tempo. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma sucessão ecológica que ela pode ser dividida em dois grupos, melhor dizendo. O primário, que é uma região que nunca foi habitada. Como assim, professor? Nunca foi habitada. É uma região onde nunca teve ali uma atuação humana de fato. Como, por exemplo, rocha vulcânica. Certo? Tem um vulcão, daquela área ali perto do vulcão, ali na base do vulcão, provavelmente não teve habitação humana. Ou ali na borda do vulcão, certo? Outro exemplo, uma duna recém-formada, deserto recém-formado. Também pode ser uma região de sucessão ecológica primária. E a secundária? A secundária ocorre em locais anteriormente explorados e que foram destruídos, seja por agente climático natural ou por atividade humana por si só. Exemplo, mineração. Certo? Então, sucessão ecológica é dividida nessas duas etapas. Vale ressaltar que requer muito tempo para que o ambiente se recupere de forma sem auxílio. Dado isso, turma, uma grande área na biologia surgiu que se chama ecologia da restauração. E essa ecologia da restauração, ela prevê e estuda medidas para nós acelerarmos a recuperação de um determinado ambiente degradado por ação humana ou por ação natural, mas principalmente por ação humana. Dentre as grandes áreas ali da ecologia da recuperação, a primeira que nós temos é a biorremediação. Biorremediação. O que você entende por essa palavra? Vamos lá, vamos por partes. Ó, bio, vida. Remediação, tentar recuperar algo, certo? Então, o que é a biorremediação? É basicamente uma técnica que utiliza ali, ó, processos biológicos para transformar, degradar ou remover resíduos contaminantes do solo ou da água. Turma, isso é muito utilizado principalmente ali, ó, com o auxílio de micro-organismos. Esses micro-organismos, eles pegam o poluente, eles utilizam esse poluente como substrato e com o produto, acabam gerando, quebra esse poluente em produto, que acaba formando água, dióxido de carbono, biomassa e sais minerais. Ou seja, ele pega um poluente e transforma em produtos que são menos danosos para a natureza. Ou melhor, produtos que a natureza consegue utilizar até para uma própria manutenção daquela região. Então, biorremediação é você retirar o poluente com o auxílio de algum micro-organismo. Vale ressaltar que esses micro-organismos, com o auxílio ali, com o advento da engenharia genética e estudos de biologia molecular, a gente consegue trabalhar com micro-organismos muito específicos. Então, muitos estudos são feitos a partir de bactérias de determinada região, modificação genética, para a gente conseguir degradar poluentes de maneira mais rápida, mais incisiva e com produtos que sejam mais reaproveitáveis para aquela região. Um exemplo de biorremediação, eu peguei aqui, ó, essa empresa EcoPrime, ela faz um processo de biorremediação e essas biorremediações são muito utilizados, principalmente em afluentes, turma, de grandes indústrias, principalmente indústria alimentícia, laticínio, de abate, que acaba descartando os resíduos em rios e acabam degradando aquela região. Então, a utilização de biorremediação é um processo que consegue recuperar aquele ambiente. Pega aqui, por exemplo, então, o exemplo aqui, ó, descarte de efluente no córrego antes da biorremediação. Olha como que era a região. Não tinha mata ao redor do rio, desse córrego. Olha como que era a cor da água. Era uma água turva, turma.
provavelmente muito contaminada. Após 6 meses de biorremediação, olha como ficou o córrego. Nós temos já vegetação na borda, que é importante, que evita que sedimento, quando chove, sedimento vá para esse córrego, vá para essa água de água turva. Temos ali toda a contaminação de efluente. Nós temos ali, ó, provavelmente foi convertido em substrato para o crescimento dessas plantas nas margens, certo? Temos uma água mais cristalina. Isso são os efeitos que a biorremediação pode fornecer, auxiliando principalmente no tratamento de efluentes de grandes indústrias. Outro exemplo de ecologia de recuperação que nós temos é a ecologia da restauração. Nós temos o incremento biológico. O incremento biológico, diferente da biorremediação, ela é utilizado quando o interesse é adicionar o nutriente ao solo que tenha sido eliminado ou esteja limitado para a recuperação da área, certo? Isso é muito importante, turma, principalmente na ideia de fixação de nitrogênio. O nitrogênio ele é algo que a planta necessita de auxílio para que consiga captar esse nitrogênio do solo, dos nutrientes, e inserir ele no seu metabolismo, certo? Vale ressaltar, acho que vocês não viram ainda a bioquímica, nitrogênio ele é muito importante para a constituição de proteínas, porque as proteínas são formadas por aminoácidos. Isso é um assunto que vocês vão estudar com mais profundidade no futuro. Talvez tenham visto alguma coisa já em biologia sobre isso, mas vocês vão ver ele no ensino médio com mais profundidade. Então, turma, o incremento biológico é você utilizar um micro-organismo, ou de uma planta, ou de uma espécie, para você adicionar um nutriente de interesse. Como temos aqui como exemplo, a bragatinga e a maricá, que são exemplos de mimosas. Essas plantas, elas ajudam na recuperação de áreas degradadas com o restabelecimento de nitrogênio no solo. Outro exemplo são as bactérias, os micro-organismos as bactérias fixadoras de nitrogênio. Para vocês terem uma ideia, aqui na UFPR, na nossa universidade, no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, existe um grande grupo de pesquisa que estuda pontualmente bactérias fixadoras de nitrogênio. E essas bactérias, elas são muito... eles tentam buscar bactérias que têm um aumento de fixação com menos recursos, de tal maneira então que você utiliza menos suplementação no solo e, consequentemente, você evita, às vezes, de utilizar um produto tóxico ou um produto que pode ser danoso a longo prazo, porque essas bactérias elas fazem um trabalho mais eficiente. Então, quem tem interesse em estudar agronomia mais para frente, ou até mesmo a parte de engenharia genética aplicado para essas soluções, isso é uma área de estudo bem bacana que a Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, faz um trabalho muito bonito e muito sério. Isso há muitos e muitos anos já. Então, um exemplo de incremento biológico, bactérias fixadoras de nitrogênio. Perfeito? Visto isso, turma, vamos conversar um pouquinho sobre soluções dos problemas ambientais. E quando nós falamos de solução de problema ambiental, nós temos que ter em mente que são duas atitudes que nós devemos ter. Primeiramente delas, a atitude individual. O que é uma atitude individual? É basicamente aquilo que você pode aplicar na sua rotina. E eu vou deixar aqui, já falei isso no Momento Online, mas eu vou dar uma ênfase novamente, que a principal atitude que nós podemos ter na nossa rotina é consumir de forma consciente. Por quê? Porque tudo que nós consumimos requer matéria-prima. Tudo que nós consumimos, ele requer uma extração do meio ambiente. E a forma como nós descartamos os resíduos também requer do meio ambiente. Então, só o fato de você consumir de forma consciente, você já reduz o impacto ambiental. Outras atitudes. Temos aqui em Curitiba, principalmente, isso já pegando um pouquinho de política pública também, Curitiba é uma cidade modelo. Por quê? Porque ela tem uma série de projetos de educação ambiental desde a base, desde as crianças do Fundamental 1, você já tem essa atitude de conscientização. Aposto que vocês já ouviram falar, já escutaram em algum momento da vida de vocês a musiquinha do Separe. É um projeto muito bacana de Curitiba que fala que separar o lixo que não é lixo, onde você já ensina as crianças desde sempre a importância da reciclagem.
Vale ressaltar que Curitiba tem coleta seletiva, turma, e você consegue se informar basicamente dos horários de coleta seletiva no site da Prefeitura Municipal, certo? Então, vale ressaltar que reciclagem é o mínimo que nós devemos fazer desde sempre. Outro projeto muito importante, a meta dos 20%, que nós estamos sofrendo uma crise hídrica, isso já não é novidade. E a Sanepar está avisando todo mundo, se nós não reduzirmos 20% do nosso consumo de água, a água vai acabar, certo? Os reservatórios estão baixos, a chuva não está com a frequência que deveria estar, certo? Por isso nós devemos consumir água de forma consciente. Como, professor? Banhos curtos. Como? Reaproveitando ali a água da máquina de lavar para lavar calçada, certo? Não pegar água potável para lavar calçada, turma, certo? Escovar os dentes, não é necessário você deixar ali, ó, a torneira ligada ao você escovar os dentes. Fecha a torneira. Descargas, tenha consciência do uso de descargas. Evite deixar torneiras e chuveiros pingando. Isso é o mínimo que nós podemos fazer para tentar amenizar essa situação tão complicada que nós estamos vivendo nesse momento. Visto isso, atitudes individuais, vamos para as atitudes públicas. E o que são essas atitudes públicas? Basicamente, turma, cobrar políticas públicas. E o que é uma política pública? É caracterizada por ações, atividades e programas desenvolvidos pelos governos com o objetivo de assegurar direitos aos cidadãos e de melhorar as condições de vida pessoal em sociedade. Turma, o direito ao meio ambiente está previsto na nossa Constituição. Segue aqui, ó, artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. Turma, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ter atitudes ambientais, turma, para a solução de problemas ambientais, não é só para a gente, é para assegurar um futuro para as próximas gerações. Certo? Isso é fundamental. E como que nós podemos cobrar políticas públicas? Quais são as políticas públicas que nós devemos cobrar, melhor dizendo? Implementação do uso de energias renováveis, energia eólica, energia solar, principalmente, certo? Energia de biomassa, combustíveis ali de biomassa, muito importante. Outro exemplo, ações para a conservação da biodiversidade, certo, turma? Temos que ter ali, ó, ações que defendam o meio ambiente. Próxima atitude política pública, tomada de decisões considerando o impacto ambiental. É fundamental que as decisões tenham essa consideração. Não podemos sair aí pensando que só crescimento econômico e deixar o meio ambiente de lado. Por quê? Porque que adianta crescer economicamente agora, para daqui 5, 10 anos, nós não termos mais ambiente sustentável, saúde, para que desfrutar qualquer crescimento. Lembra que nós conversamos na aula do Momento Online? 7 anos com impacto, com colapso climático, se nós não resolvermos o problema do aquecimento global, por exemplo. Vale ressaltar também estabelecimento de unidades de conservação, lembra lá, UCs, unidades de conservação, para a proteção ambiental e da biodiversidade, coleta e destino correto para resíduos sólidos, algo que nossa cidade aqui, ó, vou até fazer uma até grifar aqui, ó, algo que Curitiba dá exemplo, isso aqui Curitiba dá exemplo, certo? E ações para diminuir a emissão de poluentes pela indústria. Isso mesmo, temos que cobrar a indústria instalação de filtros para evitar chuva ácida e um descarte correto dos seus resíduos. E caso o descarte não seja correto, pelo menos a implementação da restauração dos locais que ela degradou. Faz parte da nosso dever como cidadãos cobrar os atuais chefes de Estado para a implementação dessas políticas públicas, ou melhor, o cumprimento dessas políticas públicas. Certo? Visto isto, para responder no fórum, quais políticas públicas você percebe que estão sendo aplicadas em sua cidade, estado e país?
quais não estão sendo aplicadas? Como podemos cobrar essas questões das autoridades do Estado? Escreva uma resposta aí, pode ser um parágrafo ali, que eu acredito que, na realidade, um textinho curto, 2 parágrafos ali para nós discutirmos essa questão e arrematarmos esse conteúdo de biologia da conservação. Certo? Para casa, apostila de ciências, exercícios do 1 ao 8, das páginas 50 e 51, e exercícios 27 ao 29, da página 28 do caderno de atividades. Turma, grande abraço, professor André. Estou ansioso aí para a discussão no fórum. Participem. Eu estou vendo que vocês não estão comentando no fórum. É muito importante que vocês comentem para essa discussão ser gerada. Certo? Aguardo então as atividades. Uma boa semana para vocês. Grande abraço e até!